Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Capítulo 5 de Hebreus, nós vamos fazer uma nova viagem. Como vimos no vídeo anterior da Escola Bíblica Dominical, as recordações para fixar os princípios que norteiam a nossa fé através do ofício daquele que é o nosso sumo sacerdote. E nós fazemos parte de uma escola sacerdotal, nós somos reinos de sacerdotes. Este é um assunto que me apaixona, porque isso nos coloca dentro de um projeto de missões. Nós estamos neste mundo por conta de um chamado de Deus para o exercício de uma função. E os sacerdotes no Velho Testamento tinham funções específicas, deveres específicos. Eles eram separados para trabalharem no templo, no sacrifício, no ensinamento da Torá. Eles tinham deveres bem específicos. E eu quero conversar com os meus irmãos sobre esse tema, os deveres do sacerdote. Agora, olhando para nós, humanos, a partir da orientação, a partir da direção do nosso sumo sacerdote, que é Cristo, como se fôssemos pequenos cristos neste mundo, refletindo aquilo que é dele, refletindo a palavra dele, falando do que vem dele. E nós queremos, baseado no capítulo 5, verso 1, destacar alguns desses deveres muito importantes e muito atuais para os nossos dias. Assim está escrito: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Quais são os nossos deveres como sacerdote? O primeiro que quero destacar aqui de dever é o dever de servir aos homens. Nós encontramos muita gente usando algumas máximas dentro das igrejas que diz assim: eu não sirvo a homens, eu só sirvo a Deus. A minha fé, ela não está ligada na relação com os humanos, com as pessoas. Porque a minha fé, ela é vertical, a minha fé, ela é individual. Eu sou salvo para Deus. Bem, como sacerdotes que somos, a partir de uma escola, a partir de um chamado para fazer parte da pregação do Evangelho, nós estamos nesse mundo para servir aos nossos irmãos, para servir aos homens. O texto aqui é muito claro, no versículo 1, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Olha essa expressão aqui. Todo o meu aparato sacerdotal, toda a minha relação com Deus, tudo aquilo que eu acredito, toda a minha estrutura de fé, todas as minhas confissões, tudo deve desembocar no serviço para os homens, na condução de pessoas, de gente. Isso significa o quê? Primeiro, que eu não preciso perder tempo pregando opiniões particulares a respeito de assuntos pontuais. Parece antiquado, parece inadequado dizer, mas eu vou dizer: púlpito, pregadores, sacerdotes, não são pregadores de política, não são especialistas na psicologia, nesse universo, embora a gente pode até usar isso para ilustrar a verdade. O compromisso do sacerdote no serviço dos homens é levar Deus aos homens e levar os homens a Deus, fazendo esse transporte. De que maneira ele faz isso no serviço aos homens? Ele faz isto
através da exposição correta da palavra de Deus, focada em Jesus Cristo. E quando você prega a palavra de Deus em Jesus Cristo, você traz Deus aos homens. Porque o Espírito age pela pregação da palavra de Deus, e diz a palavra de Deus, quando pregada com a unção do Espírito, não volta vazia. E as pessoas têm um encontro com Deus através da pregação da palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas se converterão se não tiverem um impacto frente a frente com a presença de Deus em Cristo Jesus? Agora, como é que nós levamos os homens a Deus na nossa oração? Pastores consagrados, pastores que oram, pastores sacerdotes. Quando eu estou falando de pastores, eu não estou me referindo a uma classe de pastores da instituição religiosa. Eu estou me referindo àqueles que creem em Cristo, que exercem uma função pastoral, sacerdotal, como cuidador de pessoas, que servem as pessoas, que cuidam de gente, que têm uma preocupação enorme em levar Deus às pessoas e levar as pessoas a Deus. E ele só pode fazer isso através da pregação correta da palavra de Deus. Eles só podem fazer isso através da sua consagração em oração. Nessa condução de levar Deus ao coração e de levar o coração do homem ao coração de Deus, é dever desse sacerdote, desse crente, desse cristão, desse que diz que crê em Cristo. Ele tem uma ação particular para com o seu par, para com o seu próximo, de instruir, de cuidar e de interceder pelas suas ovelhas, pelos seus liderados, por aquelas pessoas que estão próximas deles. E isto tudo é que o autor de Hebreus está dizendo, que é função, que é dever. Por isso, ser de Jesus não é um hobby, não é mística. É chamado para a obra. A minha espiritualidade, ela se expressa quando eu sirvo ao meu semelhante. Dessa maneira. Servir não significa se rebaixar, servir aos caprichos, não é nada disso. Eu sou um servo de Deus pelo benefício das pessoas. E a única maneira que eu posso fazer consistentemente para ajudar alguém é através da pregação da palavra e da oração. O resto é consequência. Ajudar, estender a mão, cuidar dessas pessoas, estar próximo dela, levar a cesta básica, dar um abraço, fazer tudo isso e muito mais. Se não tiver esses dois fundamentos da espiritualidade, da pregação e da oração, é apenas um sentimento, como muita gente, mas que não conduz a nada. Que depois que terminar aquele momento, volta tudo a estaca zero. O segundo dever do sacerdote, e ao falar de sacerdote, mais uma vez eu repito, está se referindo a nós, reino de sacerdote. Gente que serve a Deus, não só no templo institucional, mas nós somos templo, e o mundo é um templo, pessoas são templo, nós estamos na presença de Deus, servindo. E o segundo dever que eu quero destacar aqui, ele sendo escolhido por Deus para essa função, ele deve ser também confirmado pelos homens. O meu sacerdócio está a serviço dos homens. Em segundo lugar, o meu sacerdócio, o meu ministério, a minha função deve ser confirmado pelos homens. Eu sou um escolhido de Deus e a minha escolha de Deus, a minha função, ela é confirmada pelos homens. Os homens, as pessoas, os seres humanos, glorificam a Deus ou blasfemam de Deus pelas nossas ações, boas ou ruins. São os outros que vão me categorizar se eu sou ou não sou de Deus. Inclusive o próprio ímpio. O próprio ímpio. Até aquele que não acredita em Deus, ele vai olhar para mim e para você. Se eu tenho boas ações,
se eu favoreço a vida dele, se eu prego a palavra de Deus, ele vai dizer assim, embora eu não acredite em Deus, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Quem confirma o meu sacerdócio são os homens, através da minha prestação de serviço. Ok? Quando diz que nós somos sacerdotes, sendo tomados dentre os homens e constituídos nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios. Então, quer dizer, todas as minhas ações vai chegar num ponto final no coração das pessoas. E elas é que vão dar a resposta. E qual é a exortação disso? Qual é a importância disso? Quando a gente fala de escândalo, de mau testemunho, de pessoas que dizem crente e abrem a boca para dizer que pertence isso e aquilo, isso não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista bíblico. Se as pessoas que estiverem em seu redor não glorificarem a Deus através das suas ações. Sabedoria, palavra, coerência, olhar no olho. Porque na nossa missão sacerdotal, mentira não se cria. Falsidade não se cria. E as pessoas, elas sabem muito bem olhar nos nossos olhos, na nossa fala e dizer que nós somos verdadeiros ou não. Nós não criamos tipo, porque isso não funciona. Portanto, eu tenho uma responsabilidade muito enorme. Deus me chamou para esse ofício. E os homens estão habilitados a me qualificarem neste ofício. Ou não. Esse é o segundo dever. Quando nós afirmamos que o sacerdote deve oferecer sacrifícios e oferta para o bem do povo, significa o quê? Significa superintender ou dirigir os interesses que os homens têm em relação a Deus. Porque quando você olha para o sacrifício de Jesus, que é diferente do meu sacrifício e da minha oferta. O meu sacrifício, a minha oferta, não está ligado à remoção de pecado nem nada, mas à interação. Paulo entendia que o seu ministério era o ministério da identificação com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Cristo. Eu completo o que há na minha carne do que resta do sacrifício de Cristo. Quando eu ofereço o sacrifício em prol dos homens, significa que o evangelho de entrega, de renúncia. O que é mais importante na minha condução, no meu sacerdócio, é que as pessoas sejam abençoadas através das minhas ações. E isto tem peso de sacrifício, de entrega. Nunca Jesus disse que a pregação do Evangelho, que a nossa missão do mundo, seria um lazer, seria uma ilha de fantasia, de jeito nenhum. Ele disse que estaríamos indo para o meio de lobos, que o caminho é estreito, que quem se identifica com Cristo é perseguido. Então tem todo esse aspecto pesado. Mas é exatamente nisso que o nosso ministério é confirmado, é exatamente nisto que o nosso sacerdócio é confirmado, porque nós superintendemos e dirigimos os interesses que os homens têm em relação a Deus. Nós ouvimos os clamores, nós choramos com quem chora, rimos com quem ri. Nós nos aproximamos das pessoas e nós ensinamos para elas quem é Deus, onde é que Ele está, o que Ele faz. Uma das ações do sacerdote é ser instrutor de ignorante, entenda ignorante não como um termo mal educado, mas que ignora determinadas verdades. E precisamos entender que vivemos num mundo em que as pessoas não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda e muitas vezes são muito mal informadas, tem conceitos absurdos de Deus que faz um mal terrível. E nós, na nossa missão, superintendemos, facilitamos a compreensão dessas pessoas, a exemplo do que aconteceu com Filipe, quando ele foi arrebatado e
acompanhando uma carruagem de um eunuco, da rainha de Candace, estava lendo o profeta Isaías, e ele perguntou para o eunuco: entende o que você está lendo? Disse: como é que eu vou entender se alguém não me explique? É isso que tem que ser feito. Você sabe explicar a razão da esperança que há em você, meu irmão? Você consegue explicar o livro para aqueles que estão tateando, sem saber discernir? Então, essa é a nossa missão. Paulo, em Romanos, capítulo 15, verso 17, ele diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. A minha glória, ou a minha função, a grandeza do meu ministério está baseado nas coisas concernentes a Deus, no que diz respeito a Deus. E o que são coisas concernentes a Deus? Quem é Deus e o que Ele faz pelos homens, e quem são os homens e o que os homens precisam, os seres humanos, da graça de Deus. O terceiro dever que eu quero destacar aqui, do sacerdote, o sacerdote deve ser um dentre os homens, a favor dos homens. Mas isso é um dever ou é uma qualidade? Isto é um dever. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas emergem do meio da igreja e acham que nasceu de anjo. São filhos de anjo. Se identificam mais numa atmosfera angelical. Que a verdadeira espiritualidade consiste numa elevação, numa transcendência. Ele não é mais um comum. Mas, na verdade, o sacerdote, ele tem o dever de continuar sendo apenas humano. Ele precisa ter a consciência de que ele é um dentre os seus pares, dentre os homens. Porque Deus separou a família de Arão para o ofício, tirando do meio dos seus irmãos. Apenas isto. Eles não eram especiais, eles não eram melhores, não eram uma classe iluminada, escolhida. Parece que no mundo da religiosidade mística existem classes de pessoas iluminadas. Pessoas que têm alguma coisa elevada, especial, dotes especiais. Não. Um dentre os homens. Isto é meu dever, eu preciso saber e viver dessa maneira. É dessa maneira que Deus vai atuar entre o seu povo, usando pessoas comuns, como nós somos. Essa gente exerce o sacrifício em benefício dos homens. Se sacrificam, abrem mão de um monte de coisa para exercer essa função. Moisés abriu mão do Egito. Moisés abriu mão da fama. Moisés abriu mão do status de imperador para se identificar, para ser escravo junto com o povo, um dentre os homens. Por que será que as pessoas têm uma obsessão para títulos, para rótulos? E é uma coisa impressionante, porque na nossa missão, nós vamos continuar um entre os nossos irmãos, sem promoção nenhuma, sem outra intenção a não ser servi-los, beneficiá-los. E isto é condição. É de suma importância saber disso, porque o texto diz aqui, sendo tomado dentre os homens. Aí a gente vai dar uma olhada na Bíblia. Deus chamou pessoas na sua extrema simplicidade. Ele chamou os apóstolos lá da pescaria, debaixo da árvore, homens absolutamente comuns, do povão. Tanto é que quando ele está sendo confrontado ali pelas autoridades e vendo aquele grupo de pescadores, aquela gente simples, e eles ficavam espantados. Como é que pode alguém com tanto poder que ressuscita mortos estar no meio dos comuns? O fato é que nós não gostamos de ser comum. E eu quero dizer, a verdadeira igreja, o povo de Deus, o reino de sacerdote, é conhecido como figuras humanas, como Jesus foi. É comum. E o texto aqui é muito claro, um dentre os homens. Ninguém é especial, ninguém é melhor do que ninguém. Tem mais unção, essa coisa toda é tão carnal, isso é tão diabólico.
Rejeite isso em nome de Jesus. Quando chegar alguém se dizendo sacerdote, alguma coisa, através do seu trejeito, através do seu jeitão, rejeite. A Bíblia diz que se conhece uma árvore pelo fruto. É isso que tem que acontecer. Ok? Tudo que nós estamos dizendo aqui sobre dever de sacerdote, em suma, nós exercemos funções para facilitar a vida das pessoas, para conduzir pessoas à presença de Deus, para favorecer a sua salvação. É isso mesmo. Nós só favorecemos as pessoas, não é fazendo caridade apenas. Isso deve ser consequência. Eu favoreço as pessoas no meu ofício, eu sendo apenas humano, eu favoreço para conduzir essa gente à presença de Deus, favorecemos a sua salvação, que consiste basicamente na comunhão de natureza, da natureza de Cristo. Cristo comunga com a minha natureza. E quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu comungo com a natureza de Cristo. Isto se chama comunhão de natureza. E para concluir, pensamos o seguinte: você é de Deus, você é um servo, uma serva, nós estamos nesse mundo passando por dificuldades e lutas. Tudo isto porque estamos exercendo um ofício. Se a gente entender isso de verdade, nós vamos arregaçar as mangas. Vai facilitar o entendimento pelo qual estamos aqui, para servir a Deus, servindo as pessoas, sendo qualificado pelas pessoas, sendo humanos e identificado com as pessoas, com os homens, facilitando a condução dessa gente na presença de Deus, ok? Significa que temos muito trabalho a fazer, a começar na nossa própria casa, com o companheiro, com a companheira, com o pai, com o filho, com o irmão, com o vizinho, com toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso que tínhamos por hora. Vamos orar. Levanta, Senhor, trabalhadores para a tua seara, porque ela é grande. Os desafios são imensos. Bem que o Senhor poderia ter escolhido anjos para essa missão, mas o Senhor preferiu escolher homens, mulheres, pessoinhas tão pequenas, tão insignificantes, tão na delas. O Senhor acorda gente de sono profundo para colocar como gigante na linha de batalha. Levanta gente da pescaria, das roças, da coleteria, e que cada um de nós possa entender e, para aquietar a alma, que só faz sentido estar neste mundo em razão de uma missão, e Paulo deixa isso bem claro. Por amor dos homens, por amor das almas, por amor das vidas, eu prefiro ficar aqui, porque o céu é incomparavelmente melhor. Que essa palavra fique no coração dos meus amados. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.